Boa noite a todos e a todas. Eu espero que todos vocês estejam bem. E porventura aqueles que não estejam, que possam encontrar a paz e a serenidade aqui, como a gente sempre encontra nessa casa. Nós vamos hoje refletir sobre uma passagem do Evangelho, uma parábola, e eu gostaria de convidar vocês para compartilhar comigo dos estudos que eu fiz a respeito dessa passagem, que é a parábola da candeia. Ela está presente em dois momentos do Evangelho. No Evangelho de Lucas, que é um evangelho de reportagem. Lucas não vivenciou, mas ele foi em busca de notícias. E no Evangelho de Marcos, que vivenciou. Então, o Evangelho de Marcos é mais preciso, é um pouco mais vivo, que o que ele conta ele viu. Mas há um momento curioso dessa parábola. Ela não é uma parábola em si, mas ela é a continuação de uma parábola anterior. Jesus, depois que ele faz algumas parábolas às pessoas que estavam junto com ele, fica os discípulos. E ele fala junto da população sobre a parábola do semeador. Quando termina a parábola do semeador, os discípulos vão até o Cristo para tirar dúvidas dessa parábola, porque provavelmente eles tinham vergonha de perguntar na frente das pessoas. Então Jesus começa a explicar de modo mais detalhado a parábola da semente. E quando ele termina de explicar para os discípulos a parábola da semente, ele provavelmente, olhando nos olhos dos discípulos, ele entende que alguns ainda não tinham entendido a função da parábola. E aí ele traz a parábola da candeia. Então, a parábola da semente, do semeador, que saiu a semear, fala sobre, eu preciso contextualizar isso, então eu vou pedir licença antes de entrar na parábola em si. A parábola do semeador, ela faz uma reflexão sobre onde nós deixamos as sementes que plantamos. Uma vez que você coloca a sua semente em terreno fértil, ela dá frutos. E foi aí que os discípulos perguntaram ao Cristo: e o que a gente faz com esses frutos? Então Jesus começa a falar da parábola da candeia. E ele diz assim, dizia aos discípulos, né? Acaso vem a candeia para que seja posta sobre o módio ou sobre o leito, não para que seja posta sobre o candeeiro? Pois não está escondido, senão para ser manifestado, e nem se tornou oculto, mas para que venha a ser manifesto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Dizia-lhes: vede o que ouvis. Com a medida que medis, sereis medidos, e vos será acrescentado. Pois quem tem, lhe será dado, e quem não tem, até o que tem, será tirado dele. Então, a gente poder traduzir, o Cristo diz assim para os discípulos: quando vocês acendem a candeia, vocês colocam ela num lugar alto ou num lugar baixo? Mas vamos entender primeiro o que é a candeia. Naquele tempo não tinha lâmpada, não tinha luz elétrica. Para você iluminar muito precariamente os cômodos da casa,
você tinha que ter um iluminador portátil, que você pudesse levar, que às vezes uma casa tinha um cômodo, 2 no máximo. Então você tinha um objeto que parece uma cumbuquinha de tomar água, uma saboneteira. Você colocava ali um óleo, esse óleo era inflamável. Você acendia esse óleo e ele tinha um fogo muito brando que iluminava muito precariamente os cômodos. Esse objeto recebe o nome aqui na língua portuguesa de candeia. Então Jesus diz assim para os discípulos: você coloca a candeia num lugar alto ou você coloca embaixo da cama para acender, para iluminar o ambiente? Agora, claro, todo mundo vai dizer lugar alto. Mas o que isso tem a ver com a parábola do semeador? Os discípulos estavam preocupados em saber, uma vez que a gente dá frutos, que somos nós, os seus discípulos, o Senhor nos semeou em terreno fértil, somos os seus frutos. O que é que a gente faz agora? Que na essência, o que os discípulos estavam preocupados era em saber o que a gente faz com o ensinamento que o Senhor nos deu, que gerou frutos. Então Jesus diz: quando você for iluminar alguém ou alguma coisa, busque iluminar a maior quantidade de pessoas possível, que em essência é quando você levanta a candeia, ela ilumina mais. Se você deixa ela mais baixa, o foco dela é menor. Então, em tese, o que Jesus está dizendo é assim: quando é preciso dar um ensinamento, quando você aprender alguma coisa, quando você tiver um conhecimento, você tem que passar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Muito bem. Só que eu não sou mineiro, mas eu sou desconfiado, né? E aí eu pensei assim: tudo bem, mas eu preciso saber de Emmanuel, o que ele acha dessa história. O que eu tenho comigo, que na doutrina espírita, a gente tem que ser desconfiado. E aí eu pensei comigo: vou saber de Emmanuel o que ele pensa dessa história. Tenho conhecimento e vou passar para o maior número de pessoas possível. No livro Fonte Viva, Emmanuel, o único lugar onde Emmanuel faz uma reflexão sobre essa passagem. É curioso isso, porque Emmanuel faz várias vezes diferentes reflexões sobre a mesma passagem de Jesus. Mas isso me chamou a atenção, um único lugar, um único livro. No livro Fonte Viva, no capítulo 81, tem um capítulo onde exatamente Emmanuel vai fazer uma reflexão sobre essa passagem. O capítulo chama A Candeia Viva. Lá, como diz na minha terra, lá pelas tantas do capítulo, Emmanuel diz assim, prestem atenção: mas não ouvides, não se esqueça, que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, na hora que eu li isso, eu falei: para tudo e vamos devagar, porque a história não é bem essa. Se você pegar conhecimento, passe para o maior número de pessoas.
Veja o que Emmanuel disse: a candeia sua é um reflexo de você. Então vamos entender essa história. Fiz umas anotações. Vamos voltar na candeia. Então é um objeto, bem? Você coloca o óleo e o óleo acende. É combustão e ele ilumina. Simbolicamente, a candeia, ela é a nossa mente. Nós vamos, incômodo, com a possibilidade da iluminação. Mas e o óleo? Sabe por quê? Se você põe um óleo bom, o fogo vai ser bom ou ruim? Vai ser bom. Se você põe um óleo ruim, então a iluminação depende do óleo. E se o óleo não somos nós, porque nós somos a candeia, o que é o óleo? O foco dessa passagem é o óleo. Pensemos. O que eu vou iluminar depende da candeia que eu tenho e do óleo que eu deposito nela. Isso, simbolicamente, significa a informação que você adquire vai se transformar em conhecimento. A semente, o fruto, vai virar óleo. Informação não é conhecimento. Informação é matéria-prima para conhecimento. Eu adquiro a informação, eu vivo ela, eu reflito sobre ela, eu pesquiso sobre ela, o resultado final é o conhecimento. Aí é o óleo que eu acendo e eu espalho em forma de iluminação. A perspectiva da nossa vida depende do nosso processo de transformar conhecimento em informação, de transformar o fruto em óleo que vai queimar na candeia e que vai nos iluminar. Por quê? Porque dependendo do óleo que você coloca na candeia, sai dela um tipo de luz. E nem toda luz que sai da candeia ilumina o caminho seu da maneira como deveria. Aí você pode dizer assim: está complicado, eu não estou entendendo. Eu vou explicar. Tem um óleo que você pode pôr na sua candeia, que vai iluminar o seu caminho, que é o óleo chamado os fins justificam os meios. Então você coloca lá na sua candeia um ensinamento: os fins justificam os meios. E você ilumina o caminho da sua vida com esse óleo. Tudo que você olhar fruto dessa iluminação é regido pela ideia de que os fins justificam os meios. E você sai vivendo essa experiência. E você aprende que, se for preciso, você passa por cima de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, de qualquer situação, porque o óleo que tem na sua candeia indica que os fins justificam os meios. Agora, você pode pôr na candeia um outro óleo, o óleo da doutrina espírita, que é um pouco diferente, que ela diz assim: você é um espírito imortal,
Você só habita o corpo quando você desencarnar. O que você viveu vai junto com você. E aí você percebe que o óleo dos fins justificam os meios, não vai dar certo. Porque para você passar por cima de Deus e o mundo para atingir o seu objetivo, você vai levar consigo cicatrizes espirituais quase impossíveis de serem vividas no plano espiritual. Ou seja, que tipo de óleo que você coloca na sua candeia? Vamos ler o Emmanuel de novo, que acho que agora vai fazer sentido, quer ver? Olha só. Não ouvides, não duvides, que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Quando nós colocamos o óleo na candeia que justifica as nossas atitudes, nós estamos enganando a nós mesmos, usando um óleo viciado que nos dará uma luz opaca, uma luz que não vemos o caminho. Agora, quando a gente coloca na candeia o óleo correto, a perspectiva da vida se torna mais clara, mais lúcida. Vamos dar outro exemplo. Você pode colocar na sua candeia, para iluminar o seu caminho, para você andar, o óleo da matéria, do mundo material, o óleo das redes sociais, que diz assim: o mundo está fora de controle, o mundo está perdido, o ser humano não presta. Esse óleo vai queimar, produzir que tipo de luz? Que vai iluminar qual caminho, qual perspectiva você vai ter? Mas se você colocar na sua candeia um óleo bem específico, que é uma mensagem de um espírito chamado Bittencourt Sampaio, psicografado por Chico Xavier em 1959. A mensagem dele começa com uma frase curtinha, mas poderosa, que diz assim: Jesus está no leme. Que luz que vai sair da sua candeia? A luz da esperança, a luz da reflexão, a luz da serenidade. Porque quando o mundo aparentar para você fora de controle, você vai lembrar que o mundo só está fora do seu controle, porque o controle nunca esteve na sua mão, mas na mão do Cristo. Jesus está no leme. Então, se eu coloco na minha candeia a luz das redes sociais, a luz do mundo material, o meu caminho será um caminho de muita preocupação, de muita aflição. Mas se eu coloco na minha candeia a luz do Cristo, eu vou caminhar no mundo com a luz do Cristo, na certeza de que o controle é dele, e a mim basta que eu caminhe. Por quê? Porque a gente não percebe o óleo que a gente coloca na candeia da nossa vida. A gente vai colocando óleo estragado, sujo, mal cheiroso, usado, viciado, contaminado. E sai dessa candeia uma luz que não é a luz que ilumina o caminho, mas que deturpa, que vicia, que faz a gente se auto-enganar. A gente pode pensar de uma maneira mais simples. Os hindus são bem mais simples e práticos. Existe um grupo de hindus chamado Vedantas. Eles estudam as
os ensinamentos de Buda. Existe um tipo de estudo Vedanta chamado Karma Yoga. Tem um ensinamento Vedanta que é muito interessante. Ele diz assim: você vive irritado porque o mundo não é do seu jeito, mas Deus faz o mundo do jeito que Ele quer. Eu vou repetir, porque é poderoso esse ensinamento. Ele serve para mim. Eu não sei se serve para vocês. Você vive irritado porque o mundo não é do seu jeito, mas Deus faz o mundo do jeito que Ele quer. Porque quando eu me irrito com Deus porque o mundo não é do meu jeito, eu esqueço que eu sou criatura e começo a achar que eu sou criador. A mim, criatura, resta viver. Mas viver como? Caminhar sob qual caminho? Iluminar o meu caminho? Com qual óleo? O óleo da má vibração? O óleo da destemperança? O óleo dos fins justificam os meios? Porque a gente passa boa parte da nossa vida vivendo um caminho iluminado por esse óleo. A sociedade ocidental está estabelecida sob a ótica de que os fins justificam os meios. Em nome dos seus objetivos materiais, faça o que for preciso, depois se resolve. E quantos irmãos desencarnados chegam nesta casa, comunicando nesta mesa, desesperados, vivendo as consequências do caminho que caminharam sob o óleo dos fins justificam os meios. Porque se você postar no Instagram uma foto que simboliza os fins justificam os meios, você vai ter 1 milhão de likes. Mas se você postar uma foto que simboliza faça o que é certo, mesmo que ninguém faça, se bobear, nem a gente curte. E a doutrina espírita pergunta a nós: que caminho você quer seguir? Qual óleo você vai pôr na sua candeia? Porque Emmanuel disse: a sua candeia é o reflexo de ti mesmo. Nós estamos todos aqui juntos, porque estamos com saudade de casa. Nós não somos daqui. Aqui não é a nossa casa. Aqui é um lar temporário. Esse corpo não é meu, ele é temporário. Eu tive muitos outros corpos. Eu habitei muitas outras moradas. E tudo que eu levei quando eu saí de um corpo e entrei no outro, foi o que eu vivi. Só. Então, os fins justificam os meios é uma ideia incipiente, para usar um vocabulário adequado à noite. É uma ideia burra. Porque mais dia ou menos dia, a conta chega. Se não chega nessa encarnação, chega logo depois que você desencarna. Aliás, chega minutos antes de você desencarnar. Porque muita gente passa a vida toda preocupada com os bens materiais. No leito de UTI, ele escuta os filhos negociando a herança de um pai que nem morreu ainda. Porque os fins não justificam os meios. Os meios justificam os meios eternamente. Então, pensem comigo, de maneira muito simples. A gente precisa ter mais tempo para o Espírito.
você pode ganhar o dinheiro que você quiser. Mas não esquece do ensinamento da doutrina espírita, que é assim, ó. Tudo que você ganhar materialmente tem que transformar a sua vida espiritual. Se você estiver ganhando materialmente e a transformação espiritual for positiva, mas se você estiver ganhando materialmente e isso estiver arruinando o seu espírito, cuidado. Mas não é dinheiro não, tá? É um pé de chicória. É criar os filhos. É um relacionamento afetivo. É o seu caminho. Tudo tem que ser transformado em evolução espiritual. Por quê? Por um motivo simples. Nós somos espíritos. Quando desencarnarmos, não levaremos nada. Só levaremos o que somos. E o que somos? O que pensamos. Então, quando você caminha com a sua candeia, iluminando o seu caminho, adquirindo os seus bens, se isso estiver transformando positivamente você, que é o espírito, você está no caminho certo. Mas, convenhamos, o que a gente não faz em nome dos fins justificam os meios? Vou dar um exemplo só, bem simples. Quantas vezes a gente deixa de lado a nossa saúde emocional em nome do nosso excesso de trabalho? Porque nós vivemos numa sociedade que diz assim: não pare, seja produtivo 24 horas por dia. Se você não for produtivo 24 horas por dia, você está sendo um encostado. Não caminhe, não tome o seu café de manhã refletindo sobre a vida. Isso é coisa de desocupado. E aí quando você estiver no leito da UTI da Santa Casa, você vai dizer assim: meu Deus, que saudade de tomar um café. Mas você teve chance de tomar o seu café todo santo dia. Mas você pensava assim: eu não posso, eu tenho que correr. A gente vive numa sociedade que as crianças aprendem desde pequeno a serem competitivas. Vejam isso. Mas o que tem problema de competição? O problema da competição é que um ganha e outro perde. E quando aquele perde, a sociedade justifica dizendo: perdeu. É um perdedor. Mas no plano espiritual não tem perdedor. No plano espiritual não tem competição. Tem lugar para todo mundo. E o que a gente faz a vida inteira? A gente corre do espírito igual o diabo foge da cruz, se auto-enganando. Já repararam uma coisa? Às vezes, quando eu vou numa casa fazer palestra, eu costumo fazer um teste, que é assim: eles me chamam, aí eu paro na frente do microfone, aí eu fico em silêncio, eu fico olhando para as pessoas assim. Aí uns pensam assim: está louco? Teve um AVC? Não sabe o que vai falar? E lá no fundo passa pela mente: obsessão. Aí depois de uns 5 minutos eu digo assim para todo mundo: vocês já repararam como o silêncio constrange a gente? Eu pergunto para vocês, que eu já perguntei isso para mim, tá? Quantos minutos vocês ficaram em silêncio hoje, refletindo sobre a sua vida? Por que a gente não fica em silêncio? Porque a gente não se suporta. É simples. Porque a gente não se suporta. Porque nós estamos tão condicionados em viver no automático que a gente não para e pergunta assim: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde que eu estou indo?
De vez em quando a gente tem que perguntar para a gente mesmo o que o mineiro pergunta para uma pessoa desconhecida: você é filho de quem? Que a gente esquece. Então eu vou perguntar: você é filho da matéria ou você é filho do espírito? Você escolhe, não tem problema. Porque, gente, vocês não têm ideia. Alguns amigos aqui sabem o que eu vou dizer. Vocês não têm ideia do quão constrangedor é ouvir de um espírito numa reunião mediúnica. Eu daria tudo para voltar e fazer diferente. Não treme as pernas, Mário? A sua vida passa que nem um fio, não é, João? Porque quando um espírito fala isso, quando eu estou dialogando com ele, vem na minha mente assim: Senhor, não deixe eu ser esse espírito um dia. E a gente está aqui ainda. Dá tempo de trocar o óleo da candeia, de pôr um óleo que leve a gente a uma vida mais leve, uma vida que vale a pena ser vivida, com a família, com os filhos, com os afetos. Eu sei que não é fácil, eu erro todo santo dia. Aliás, eu sou o que mais precisa das minhas palestras, por isso que eu tenho que ouvir todas elas, querendo ou não. Tem dia que eu não tenho vontade de ouvir as minhas palestras, porque elas são feitas para mim. Se servir para vocês, eu fico feliz. Porque todo santo dia eu esqueço de quem que eu sou filho. Que a gente levanta e já põe o óleo lá na candeia. Revolta, inveja. Aí as pessoas dizem assim: competição. Os fins justificam os meios. E a gente sai com a nossa candeia iluminando. E aí o caminho começa a ficar turvo. Porque, gente, é difícil você andar num caminho que não é seu. No livro 3 do Livro dos Espíritos, as leis morais, os Espíritos dizem assim: essas leis morais que estão aí não são imposições, elas só são orientações de um caminho que foi feito para você. Os Espíritos dizem assim: as leis morais representam a essência de quem você é. Se você andar distante da sua essência, você vai sofrer. Igual você pegar um carro e querer andar no rio. O carro foi feito para andar no asfalto. No rio é o barco. Você foi feito para ser feliz, ter equilíbrio, ouvir música, ouvir o passarinho, tomar um café, ficar com a família, dar risada, abraçar, ouvir. Olha, gente, vocês vão concordar comigo. Nós somos uma sociedade tão doente, mas tão doente, que a gente passa a semana inteira comendo comida industrializada, comida que abre. Aí no domingo a gente vai no restaurante comer comida caseira, que deveria ter onde? Em casa. A gente trabalha. Aí quando a gente cansa, a gente vai no hotel fazenda. Está vendo como a gente é doente? E nem vou falar em outras coisas, hein? Por quê? Porque a gente não para pensar. E como é que eu penso? Eu falo isso para os meus alunos. Como que você pensa? Você para tudo que você está fazendo e olha para o teto. Se você tiver um dia num vestibular e do seu lado tiver alguém assim, ó, tenha medo, que ele está pensando. Se tiver um candidato do seu lado que pegou a prova e começou a resolver, fique tranquilo, esse não sabe nada. Ou ele é médium, estão ditando para ele, aí ele está enganando. Mas pensar, você tem que parar de fazer o que você está fazendo, pensar. Então, por exemplo, os nossos avós pensavam como? Fazendo comida. E hoje, a nossa cozinha é da cor preta ou cinza. Aí você vai fazer comida, sua cozinha inteira preta, você fica triste, desliga e vai embora. Mas por que a cozinha nossa é preta? Porque ninguém cozinha mais.
E por que ninguém cozinha mais? Cozinhar é um ato de amor próprio. Enquanto você está cozinhando, você pensa, a minha avó, ela fazia uma oração no pão que estava crescendo. Eu nunca esqueço disso. Fazia o pão na sala. Quando ela punha o pão para crescer, ela punha o pano em cima e dava um passo no pão. Isso é sabedoria. E hoje, você briga na padaria, porque o pão não está do seu jeito. Se estapeia antes do mercado abrir. Você quer pegar o pão primeiro. Está vendo como as coisas estão distorcidas em nós? Em nós. Então, não é sair levando conhecimento. Mas Emmanuel está dizendo aqui, calma. Emmanuel é muito importante na nossa vida. Emmanuel está dizendo assim, calma. Não vai sair por aí levando conhecimento. Primeiro se conheça. Por quê? Porque se você não se conhecer, como é que você vai ter capacidade de saber se aquele conhecimento é bom ou não, é útil ou não? Você pode estar sendo enganado. Então Emmanuel diz assim, olha, primeiro arruma a candeia, tem uma cumbuquinha boa, aprenda sobre os olhos, pois se acende a sua candeia. Eu gostaria muito que vocês pudessem ter a mania que eu tenho, que é assim, 24 horas por dia eu me pergunto, eu sou um espírito ou não? O que eu estou fazendo nesse mundo? Nós somos espíritos, nós não somos matéria, e nós estamos nos perdendo. Você pode olhar para as redes sociais e sair brigando, mas você pode lembrar da mensagem, Jesus está no leme, e se acalmar. E entender que Jesus conduz o mundo. E você, e eu, e nós conduzimos a nossa vida. Porque o que é esperança? Esperança, gente, é ter fé. O que é ter fé? É acreditar? Não. Acreditar, você põe à luz da ciência. Fé é confiar. Tem uma diferença. Confiar é assim, eu confio, vai lá, está na sua mão. Então eu aprendi a duras penas a confiar no Cristo. Quando eu vejo que o mundo está fora de controle, eu lembro que ele só está fora do meu controle, mas não do Cristo. Então ele sabe o que faz. E eu me atento todos os dias para melhorar o meu controle. E todo dia eu faço os meus ajustes. Não leve a sério o mundo, porque o mundo não é do Cristo, que foi que ele nos disse, meu reino Mas você quer ficar nesse mundo? Direito seu. Você quer eleger esse mundo como o seu? É um direito seu. Mas o Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Então não adianta você virar para o Cristo e falar para ele, melhora a minha vida material. Ele vai dizer, meu reino não é deste mundo. Quando a minha filha crescer e falar, pai, preciso de dinheiro, eu vou responder para ela, meu reino não é deste mundo. Brincadeiras à parte, Jesus está dizendo assim, meu filho, você está aqui de passagem, não eleja isso como o seu mundo, porque não é. E quantas pessoas se perdem, tem espíritos em reunião mediúnica, que chega dizendo que os escravos estão desprotegidos. Eles estão há mais de 100 anos presos no mundo
mesmo depois de desencarnado. A candeia é você, sou eu. O óleo é o conhecimento que você põe lá. A doutrina espírita nos diz: coloque aí o conhecimento dos espíritos e a sua vida será mais leve. Porque, gente, a nossa vida ela tem que ser mais leve. A gente precisa parar e entender que a vida precisa ser mais leve. Tudo dá certo. Olha para a sua vida agora. Puxa na memória um momento em que você disse assim: eu estou perdido, acabou, não tem saída. Lembra aí na sua mente, quando você olhou e falou assim: dessa eu não passo. Não passou? Você não está aqui? Por quê? Porque Jesus está no leme. Então vamos abraçar os filhos, a esposa, o esposo. Eu sei que é difícil, mas vamos abraçar, vamos conversar, vamos ficar mais leve, vamos fazer um café. No nosso lar não tem café, imagine no umbral. Então aproveite, vá passear na natureza, vá fazer comida com a família. Venha ao centro, aproveite cada minuto. Vai tomar um sorvete. Vai tomar um sorvete. No mundo espiritual não tem sorvete. Você vai sentir falta de cada detalhe de uma vida com um olhar espiritual. Tira os óculos da matéria, põe o óculos do espírito. Porque Jesus, quando viu um cachorro em putrefação, o que ele disse? Os discípulos disseram: que fedor, o cachorro está em putrefação. O que o Cristo disse? Ele olhou para um cachorro em putrefação e disse o quê? Que dentes lindos tem esse cachorro. É olhar a vida sob uma outra perspectiva. Então, a doutrina espírita nos convida a olhar a vida sob uma outra perspectiva, a do espírito, não a da matéria. Porque senão a gente vai ficar louco. Senão a gente vai enlouquecer. Quantas pessoas que nós conhecemos que não deram conta, enlouqueceram, tiraram a própria vida por situações banais. Porque não tiveram alguém que desse um passe, que dissesse assim: vai ficar tudo bem, tenha calma. Não faz isso. Vai ficar tudo bem. Só respira um pouco. Já vai passar. Maria disse para o Chico Xavier: tudo passa. Gente, tudo passa. Então, Emmanuel tinha razão, como sempre. A candeia precisa ser vista com mais cuidado. Que óleo que nós vamos pôr na nossa candeia quando a gente chegar em casa à noite para iluminar o nosso quarto? Tomara que seja o óleo da doutrina espírita. Muito obrigado pela paciência de vocês.